Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia, gravando mais um vídeo para trazer mais um pouco da palavra do Senhor para todos, né? Para mim, para você que está assistindo este vídeo, para você que está me acompanhando. Eu quero fazer uma pergunta para você nesse dia. O que você acha? Jesus, ele veio trazer paz ou ele veio trazer guerra à terra? O que você acha? Depois deixe seu comentário aí sobre este assunto. E eu vou trazer alguns textos aqui para nós compreendermos um pouco sobre isso, sobre essa manifestação da presença do Senhor que veio há mais de 2000 anos até nós, e o que é essa manifestação da presença do Senhor como homem nessa terra, deixando a sua divindade e se tornando 100% homem e vindo até essa terra, se manifestando sobre nós, habitando conosco. O que isso trouxe? Trouxe paz, trouxe guerra. O que ele trouxe? Amém? Antes eu quero orar com você, eu quero abençoar a sua vida, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor, ela repouse sobre o seu lar, que a manifestação da presença do Senhor seja sobre a sua casa, que você receba a visitação dele, a visitação do seu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, seja abençoado. Em nome de Jesus Cristo, seja cheio da presença, da alegria, do amor dele na sua vida, na sua casa, no seu casamento, nos seus filhos, no seu trabalho, no seu negócio. Em nome de Jesus Cristo, nos seus relacionamentos, que a presença do Senhor, que a direção do Senhor, que o governo do Senhor e o poder do Senhor se aperfeiçoe sobre a sua vida, sobre a sua casa, e que você seja próspero, que você seja bem-sucedido, que você seja bem-aventurado, que você seja feliz em tudo aquilo que você fizer, em tudo aquilo que você é, que você seja tudo isso, em nome de Jesus Cristo. Aonde você colocar, tocar com as suas mãos, que você seja bem-sucedido. Aonde você for, com a planta dos seus pés, que você seja bem-sucedido, que você seja bem-aventurado. Em nome de Jesus Cristo, é o que eu profetizo sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? E que ao nós lermos esse texto, ao nós lermos a palavra do Senhor, a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento esteja aberto, os nossos ouvidos, os nossos olhos, para enxergar a palavra do Senhor, enxergar a revelação do que Ele tem para nós em espírito. Porque a palavra do Senhor é espírito e vida para nós. Então nós precisamos compreender o que está escrito por detrás dessa letra que está escrita. Então, em nome de Jesus, que os nossos sentidos estejam sempre prontos para receber do Senhor tudo aquilo que Ele tem para nós. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ao texto? Eu quero ler com vocês primeiramente a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que está no capítulo 5. No capítulo 5, nós vamos ler, eu vou ler o versículo 1, o versículo 10 e o 11 do capítulo 5 de Romanos. O capítulo 5, versículo 1 diz assim, ó: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o versículo 10 diz assim, ó: Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. E em João, capítulo 14, João, Evangelho de João, apóstolo João, Evangelho dele, no capítulo 14, versículo 27, diz assim, ó: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, primeiro nós vamos tratar aqui da paz. O que significa essa paz? O Senhor Jesus, Ele se manifestou nessa terra, Ele veio até nós para desfazer as obras do diabo. Tem até um vídeo já que eu já gravei, eu ensino sobre isso.
Então o Senhor Jesus, ele veio, se manifestou como homem nessa terra, deixou a sua divindade, se manifestou como homem nessa terra para desfazer as obras do diabo. Então quando nós, como seres humanos, descendentes de Adão, nós estávamos caídos, estávamos em pecado, e quando Adão caiu, ele e Eva foram tirados do jardim do Éden, eles foram lançados fora, o Senhor os lançou, porque o homem se tornou inimigo de Deus. Criou-se uma inimizade da humanidade para com Deus. Porque o homem, ele não só foi colocado no jardim do Éden para governar, mas também para ter relacionamento com o Senhor. O Senhor vinha até o homem toda tardinha. O Senhor vinha falar com Adão, com Eva lá, era um relacionamento íntimo, todos os dias se relacionando com o Senhor, todos os dias recebendo a visitação do Deus Todo-Poderoso, do Deus vivo, do Deus Criador. Então, o homem se relacionava com Deus todos os dias. Tinha um relacionamento íntimo de pai e filho. Então, quando o homem caiu, quando o homem se tornou desobediente, quando o homem deu as costas para a graça, para tudo aquilo que Deus tinha e tudo aquilo que Deus é, para tudo aquilo que Deus tem, né? E tudo aquilo que Deus é para nós, quando o homem ele abandonou isso, deu as costas para isso, ele se tornou, a Bíblia diz que ele se tornou inimigo de Deus. Então, quando nós lemos aqui em Romanos, na carta de Romanos, no capítulo 5, no versículo 1, que diz: tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 10 diz assim, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados. Então, uma inimizade tornou-se uma inimizade do homem para com Deus através do pecado, através da queda. Então, essa inimizade é como que o que é essa paz que o Senhor Jesus trouxe? Essa paz que o Senhor Jesus fala assim lá em João capítulo 14, versículo 27, que diz assim: a minha paz vos dou, não como o mundo a dá, mas eu dou a minha paz. Então, qual é essa paz? Não é a paz que o Senhor Jesus ele veio trazer paz à terra. Não é dessa forma. Mas ele veio restaurar a amizade entre o homem e Deus. Então, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus Cristo foi para a cruz, quando ele foi crucificado naquela cruz, quando o sangue dele começou a escorrer naquela cruz, o Senhor Deus Pai aceitou a oferta, aceitou a morte de Jesus, aceitou o sangue de Jesus como uma oferta para redimir, para lançar fora o nosso pecado. Então ele pagou, o Senhor Jesus pagou esse preço, por isso que o Senhor Jesus ele pode dizer isso. Eu vos dou a minha paz, a paz que o mundo não pode dar, porque foi ele que morreu na cruz, foi ele que ressuscitou, não fomos nós. Ele tomou os nossos pecados, ele tomou as nossas ofensas, as nossas iniquidades, as nossas dores, as nossas doenças, as nossas enfermidades, ele tomou tudo isso e levou para aquela cruz. Eu quero aqui já profetizar sobre a sua vida. Eu quero declarar, se você tem algum tipo de enfermidade, se você tem algum tipo de dor, algum tipo de doença, que neste momento você seja curado, você seja sarado, não importa qual seja. A Bíblia diz que ele levou todas as enfermidades, todas as doenças, todas as dores ele levou com ele. Então seja curado neste momento, em nome de Jesus Cristo. Mas voltando aqui ao nosso ensino, o Senhor Jesus, então através deste sacrifício, e o Senhor Deus Pai, o Senhor Deus dos exércitos, aceitando essa oferta de sacrifício na cruz, o sangue de Jesus sendo derramado, começou-se uma nova aliança, começou-se um novo pacto, começou-se um novo tempo para a humanidade, de uma aliança que é eterna e não mudará mais. Então, todos aqueles que reconhecem este sacrifício, todos aqueles que reconhecem essa oferta que o Senhor Jesus Cristo deu na cruz por nós, e que o Pai, o Deus Pai, aceitou essa oferta, este sacrifício, então todas as pessoas que
creem nisso, todas as pessoas que aceitam essa obra da cruz, elas se tornam novamente amigas de Deus. Então eu quero dizer aqui para você que se você não reconheceu ainda, você não acredita no que Jesus fez na cruz, você ainda não o reconheceu como seu Salvador, eu quero dizer para você uma grande verdade. Você ainda é inimigo de Deus. Você ainda não faz parte da família, do hall de amigos de Deus, vamos dizer assim. Porque precisa reconhecer a obra da cruz, precisa acreditar que Jesus Cristo morreu na cruz, precisa acreditar que Deus ressuscitou a ele dos mortos. E quando você faz isso, quando você confessa com a sua boca, porque com a boca nós confessamos para os homens, e quando nós cremos com o nosso coração, porque com o coração nós cremos para Deus, aí sim, a inimizade é desfeita assim instantaneamente. Instantaneamente, porque a partir do momento que você reconhece isso, a partir do momento que você faz essa confissão, o Espírito de Deus repousa sobre o nosso espírito e essa salvação ela é instantânea no nosso espírito. Amém? Então essa amizade, ela é novamente refeita. Nós somos redimidos. Nós agora voltamos a ser amigos de Deus. E aí a paz de Deus, a paz do homem, a paz que o Senhor Jesus dá é essa. Não é a paz do mundo, não é a paz do sistema, não é a paz de você com os seus amigos, não é a paz de você com a sua família, não é a paz de você aonde você vai, é a paz de você, é a paz do ser humano para com Deus. Não existe mais inimizade. Então agora você pode chegar diante de Deus, você pode chegar diante do Senhor, você pode falar com Ele, você pode se relacionar com Ele novamente, assim como Adão se relacionava com Ele todos os dias lá no Jardim do Éden. Agora, como a inimizade foi desfeita, nós podemos chegar na sala do trono, nós podemos chegar diante de Deus, do Pai, nós podemos nos relacionar com Ele como amigos, como filhos dele, porque agora a inimizade foi desfeita. E quando nós chegamos diante de Deus, reconhecendo isso, nós podemos fazer o nosso clamor, as nossas orações, nós podemos conversar com Deus sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas aflições, sobre as tribulações que nós passamos. Nós podemos colocar a Ele, entregar a Ele a nossa vida e falar: Senhor, a minha vida é Tua. A minha vida é Tua. E a partir do momento que nós reconhecemos isso, a partir do momento que nós declaramos isso, nós também precisamos compreender que nós necessitamos da ajuda do Senhor, nós necessitamos do governo dele sobre nós. Por isso que o Pai Nosso começa: Pai Nosso que estás nos céus, venha a nós o Teu reino. Então reino quer dizer governo. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como já é feita no céu. Então presta atenção, reino é governo. A vontade do Senhor sendo feita lá no céu, lá no terceiro céu, no mais alto de todos os céus, onde Deus habita. A vontade dele é plena. A vontade do Senhor é feita plenamente. Então esse governo já é no céu, e esse governo agora tem que ser na nossa vida. Muitas coisas dão erradas na nossa vida, muitas coisas não funciona na nossa vida porque nós não aceitamos o governo de Deus sobre a nossa vida. O governo de Deus, o reinado dele sobre o nosso interior, sobre o nosso espírito, sobre a nossa alma, sobre o nosso corpo. Nós precisamos deixar Deus reinar. Nós precisamos deixar Deus dominar a nossa vida. Nós precisamos dizer, assim como o apóstolo Paulo dizia: não vivo mais eu, mas ele vive em mim. Então agora que nós reconhecemos isso e temos paz com Deus, esse é o ponto de partida da nossa vida. Nós estávamos num caminho completamente errado, nós estávamos desviados e agora nós fizemos um retorno. Nós estávamos numa estrada, num caminho errado. Agora nós pegamos um retorno e retornamos a ter paz com o Senhor. Fizemos o retorno para ter esse relacionamento de novo com o Pai,
com aquele que nos criou, aquele que nos formou, aquele que colocou o seu espírito dentro de nós. Então nós voltamos a ter este relacionamento, agora nós estamos no caminho correto. Então agora nós vamos ter esse relacionamento ao ponto da nossa vida ser restaurada, da nossa vida ser completamente transformada pelo Senhor através do governo, através do reino dele sobre nós. Muitas vezes as pessoas não aceitam isso e elas têm uma vida desgraçada, elas têm uma vida completamente desarraigada de tudo. Casamento não vai bem, os filhos não vão bem, muitos filhos nas drogas, muitos filhos perdidos por aí, muitas pessoas solitárias, muitas pessoas sem rumo na vida, porque não deixam esse governo, esse reinado do Senhor ser sobre eles. Então eu quero dizer para você que não importa o que você está passando, não importa o que você está sofrendo, mas deixa o Senhor governar isso, deixa Deus reinar sobre isso. Sozinho, eu quero dizer para você, sozinho você não vai conseguir, porque o Senhor Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Então todas as soluções do homem, tudo aquilo que o homem busca é temporário, depois volta tudo de novo. Mas tudo que nós construímos em Cristo, que é o alicerce, que é a rocha da nossa vida, tudo que nós construímos nele é eterno, é para sempre. Amém? Então, agora nós compreendemos sobre a paz do Senhor. Nós compreendemos que nós temos paz com Deus. Mas e a guerra? Que guerra é essa que o Senhor Jesus falou? Lá em Lucas, eu vou ler para vocês aqui o texto de novo. Lucas, capítulo 12, versículo 51, diz assim, ó. Lucas, capítulo 12, versículo 51, diz assim, ó. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? É uma pergunta. Ele falou, cuidai vós que vim trazer paz à terra? E aí ele mesmo responde, não. Vos digo, mas antes dissensão. E aí no versículo 52 e 53 ele diz assim, ó, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora contra a sogra. Então, presta atenção nisso. Quando ele fala 5 divididos, 2 contra 3, 3 contra 2, a palavra do Senhor diz que, o Senhor Jesus falando assim, ó, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali presente. Então só pode haver uma reunião, presta muita atenção nisso, só pode haver uma reunião entre 2 ou 3 pessoas ou mais, e o Senhor estar presente, se alguma daquelas pessoas tiver o Senhor dentro dele. Só pode ter uma reunião em nome de Jesus se alguém tem ele. Porque se alguém não tiver a Cristo, se alguém não tiver Jesus dentro dele, como que vai ter uma reunião em nome dele, sendo que as pessoas estão tão atarefadas, as pessoas estão tão dispersas, as pessoas estão tão preocupadas com as suas coisas, com o seu próprio ser, com seus próprios interesses, as pessoas estão preocupadas com o seu trabalho, com os seus negócios, com a sua casa, com o seu construir, com o seu casar-se, com o seu festar-se, com o seu embriagar-se, com o seu fazer, seja lá o que for. Mas as pessoas que não têm a Cristo, elas não estão interessadas em Cristo. Mas agora uma reunião onde 2 ou 3 têm o Senhor, eles podem se reunir em nome dele. Porque tudo que eles vão fazer é em nome dele, tudo que eles vão clamar é em nome dele, tudo que eles vão pedir é em nome dele, eles vão orar em nome dele, eles vão interceder em nome dele. Então numa casa, numa família, o Senhor Jesus diz que muitas vezes a própria família vão ser inimigos daqueles que têm a Cristo. Então vai ser dessa forma. Aqueles que creem vai ser uma guerra espiritual. E eu quero aqui colocar uma coisa muito importante para vocês. Nessa guerra espiritual, nós temos que ter discernimento, e discernimento espiritual. Então peça para o Senhor te dar discernimento espiritual. Porque lá em Efésios capítulo 6, a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra carne e sangue,
mas sim contra principados, potestades, domínios, hostes do mal. Então, mesmo que na sua casa, assim como o Senhor Jesus falou, se levante alguém da sua família contra você, você tem que ter esse discernimento. Você não vai guerrear contra o seu pai, contra a sua mãe, contra seu irmão, contra seu filho, contra sua nora, contra o seu genro. Você não vai guerrear contra os seus netos. Você não vai guerrear. Lembre-se, existe um espírito maligno por trás disso. Existe algo que está por trás disso, porque essa guerra ela é espiritual. Ela é espiritual, então nós precisamos compreender que essa guerra espiritual, ela tem que ser batalhada em espírito, nas regiões celestiais. Nós temos que guerrear nas regiões celestiais, contra os principados, potestades, os domínios. Nós precisamos guerrear nas regiões celestiais. E nós precisamos, através da paz que nós temos com Deus agora, nós precisamos amar a nossa família. Porque Deus é amor. E se nós temos paz com Ele, o Espírito dele entrou em nós. Então o amor de Deus está introduzido dentro de nós. Então agora nós vamos amar a nossa família. Amar as pessoas ao nosso redor. Amém? Então é essa guerra que o Senhor Jesus falou. A paz nós temos com Deus. Mas agora aqui vivendo nesse mundo, nesse sistema mundano, onde as pessoas estão mais preocupadas com seus próprios interesses, essa guerra vai ser espiritual, porque o próprio espírito do mal, o próprio espírito do anticristo que está nessa terra, ele já está nessa terra. O anticristo ainda não se manifestou, mas o espírito dele já está operando. Lá na carta de João diz isso, desde a época do apóstolo João. O espírito do anticristo já estava na terra. Então esse espírito, ele tenta dominar as pessoas. Esse espírito, ele tenta dominar a mente das pessoas. Ele introduz na mente das pessoas coisas que elas fazem sem perceber, porque elas ainda não reconheceram a Cristo como seu Salvador. Então eu quero dizer para você aqui hoje, em qual parte, em qual lado da guerra você quer estar? Essa é uma pergunta. Eu gostaria que você colocasse aí nos comentários. Eu gostaria que você se manifestasse de qual lado você está. De que lado você está? Qual lado você vai escolher? Você vai escolher reconhecer o sacrifício da cruz? Você vai reconhecer a obra da cruz? Você vai reconhecer a morte de Jesus e a sua ressurreição? Ou você vai querer estar do outro lado numa guerra espiritual aonde você vai estar sem o Senhor Jesus? Todos aqueles que têm a Cristo, todos aqueles que reconhecem a obra da cruz, vão ter a ajuda do Senhor. Porque conforme ele falou, sem mim nada podeis fazer, ele está ao mesmo tempo declarando, comigo vocês vão fazer. Então, de que lado você quer estar? Pare por um momento. Separe um tempo da sua vida. Hoje que você está ouvindo este vídeo, hoje que você está meditando aqui nessa palavra comigo, separe um momento da sua vida e diga para você mesmo, de que lado que eu quero estar? De que lado que eu quero estar? De que lado que eu quero estar? E se você, através dessa palavra, que nós estamos aqui estudando a palavra do Senhor, baseado na palavra do Senhor, e se baseado nessa palavra, você acredita na obra da cruz, e você quer estar ao lado do Senhor Jesus, você quer ter paz com Deus, você quer ter uma novidade de vida a partir de agora, então faça a seguinte oração. Fala para o Senhor Jesus. Fala, Senhor Jesus, eu reconheço a obra que o Senhor fez na cruz. Eu reconheço que o Senhor morreu pelos meus pecados, pelas minhas ofensas. O Senhor morreu pela minha iniquidade. E eu me arrependo de tudo isso. E eu sei que também o Senhor morreu e levou na cruz todas as minhas enfermidades, as minhas doenças e as minhas dores, e elas não me pertencem mais. E eu te aceito como Salvador da minha vida. Eu confesso você como Salvador da minha vida. Eu reconheço que o Senhor Deus ressuscitou ao Senhor dos mortos.
e eu reconheço essa obra. Então, Senhor Jesus, a partir de hoje, entra na minha vida e governa sobre a minha vida. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Faça essa oração. Faça essa oração de entrega, de reconhecimento. E você vai estar do lado do Senhor Jesus nessa batalha espiritual. Ele vai estar guerreando, te ajudando nas guerras, nas batalhas, te ajudando nas tribulações, nas dificuldades, te ajudando nos tempos de angústia. Pode ter certeza. Pode ter certeza que Ele vai estar com você, porque a Bíblia diz que Ele é o nosso guardador e que Ele está ao nosso lado todos os dias como uma sombra à nossa direita. Você não consegue apartar a sua sombra de você. Então, o que Deus está falando é que quando você reconhece Ele, Ele não se aparta mais de você, Ele não se aparta mais de nós. Ele fica ao nosso lado todos os dias. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor esteja com você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar nos comentários. Pode falar. Se quiser, eu tenho mais vídeos de mais ensinamentos. Se quiser seguir o canal, fique à vontade. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Amém?